Sementinha da Palavra Kids. Olá, crianças! Hoje vamos embarcar em uma jornada incrível pelo livro de 2 reis da Bíblia. Vamos conhecer reis, profetas e muitas histórias emocionantes. Preparem-se para aprender e se divertir. No primeiro capítulo, conhecemos o rei Acasias, que caiu de uma janela e ficou muito doente. Ele enviou mensageiros para consultar o deus Baal-Zebub, de Ecrom, para saber se iria sarar. Mas Deus enviou o profeta Elias para dizer que Acasias morreria por causa do seu pecado. Elias, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros para consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom, como se em Israel não houvesse Deus para consultar? Por isso da cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. No segundo capítulo, Elias é levado ao céu em um redemoinho. Antes disso, ele e Eliseu atravessaram o rio Jordão. Eliseu pediu a Elias uma porção dobrada do seu espírito, e Elias disse que, se ele visse Elias sendo levado, receberia o que pediu. Eliseu, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu pegou o manto de Elias que caiu e atravessou o rio Jordão, mostrando que o espírito de Elias estava com ele. No terceiro capítulo, o rei Jorão de Israel, o rei Josafá de Judá e o rei de Edom se uniram para lutar contra o rei de Moabe. Eles ficaram sem água no deserto, e Eliseu profetizou que Deus traria água e vitória. Eliseu, assim diz o Senhor, fareis neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. No quarto capítulo, Eliseu realiza muitos milagres. Ele multiplicou o azeite de uma viúva, ressuscitou o filho de uma sunamita e purificou uma panela de comida envenenada. Eliseu, trazei-me farinha. E deitou-a na panela, e disse, deitai ao povo, para que coma. E já não havia mal na panela. No quinto capítulo, Naamã, o comandante do exército da Síria, foi curado de sua lepra ao se lavar 7 vezes no rio Jordão, conforme instruído por Eliseu. Naamã, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. No sexto capítulo, Eliseu ajuda o rei de Israel a derrotar os sírios, revelando seus planos secretos. Os sírios enviaram um grande exército para capturar Eliseu, mas Deus cegou os soldados, e Eliseu os levou a Samaria. Eliseu, Senhor, abre, peço-te, os olhos deste moço, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. No sétimo capítulo, Samaria estava sitiada pelos sírios, e havia uma grande fome. Eliseu profetizou que no dia seguinte haveria muita comida a preços baixos. 4 leprosos descobriram que os sírios haviam fugido, deixando suas tendas cheias de comida. Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, à entrada de Samaria, a medida de flor de farinha se venderá por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo. No 8º capítulo, Eliseu avisa a sunamita para deixar sua terra por 7 anos devido a uma fome. Quando ela retornou, o rei devolveu suas terras e tudo o que era dela. Eliseu, levanta-te, vai-te com a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, e também há de vir sobre a terra por 7 anos. No 9º capítulo, Eliseu enviou um dos filhos dos profetas para ungir Jeú como rei de Israel. Jeú matou o rei Jorão e a rainha Jezabel, cumprindo a profecia de Elias. Jeú, lançai-a fora. E lançaram-na fora, e da parede salpicou algum do seu sangue, e até os cavalos, e Jeú a atropelou. No 10º capítulo, Jeú continuou a destruir a casa de Acabe, matando todos os seus descendentes e servos, conforme a palavra do Senhor. Jeú, porque Jeú destruiu a casa de Acabe, e matou a Acabe todos os seus príncipes, e todos os seus amigos, até deixar-lhe sem resto algum. No 11º capítulo, Atália, a rainha de Judá, tentou matar todos os descendentes reais, mas Joás, o filho de Acasias, foi salvo. Quando Joás tinha 7 anos, o sacerdote Joiada o coroou como rei e matou Atália. Joiada, eis aqui o filho do rei, reine, como disse o Senhor a respeito dos filhos de Davi. No 12º capítulo, Joás reinou em Judá e fez o que era reto aos olhos do Senhor.
Ele reparou o templo do Senhor, mas no final de seu reinado, seus servos se rebelaram e o mataram. Joás. E tomou Joás todo o dinheiro das arrecadações do templo do Senhor, e o dinheiro das ofertas voluntárias, e trouxe-o ao templo do Senhor. No 13º capítulo, Jeoacás e Jeoás reinaram em Israel. Jeoás derrotou os sírios e recuperou cidades que haviam sido tomadas. Eliseu, antes de morrer, profetizou que Jeoás derrotaria os sírios. Eliseu, toma o arco e as flechas. E tomou o arco e as flechas. No 14º capítulo, Amazias reinou em Judá. Ele derrotou os edomitas, mas depois desafiou o rei de Israel, Jeoás, e foi derrotado. Amazias foi capturado e morto em Jerusalém. Amazias, vamos, vejamo-nos na face. No 15º capítulo, Azarias e Jotão reinaram em Judá. Azarias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não removeu os lugares altos. Jotão também fez o que era reto aos olhos do Senhor. Azarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. No 16º capítulo, Acais reinou em Judá e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Ele fez um altar semelhante ao que viu em Damasco e ofereceu sacrifícios nele. Acais, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, seu Deus, não como Davi, seu pai. No 17º capítulo, Oséias, o último rei de Israel, fez o que era mau aos olhos do Senhor. Os assírios sitiaram Samaria por 3 anos e levaram o povo de Israel cativo. Oséias, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel, que foram antes dele. No 18º capítulo, Ezequias reinou em Judá e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele confiou no Senhor e derrotou os filisteus. Ezequias também destruiu os lugares altos e quebrou as imagens. Ezequias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. No 19º capítulo, Senaqueribe, o rei da Assíria, invadiu Judá. Ezequias orou ao Senhor, e o anjo do Senhor matou 185.000 assírios. Senaqueribe voltou para Nínive e foi morto por seus filhos. Ezequias, Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu só és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.